A primeira é aquela que é invisível a olhos Exatamente. nus. Trata a respeito das duas vindas ou duas fases da segunda vinda de Cristo. Quem defende que Jesus volta em duas etapas o faz a partir de uma percepção teológica e não bíblica. Não tem um texto que diga isso. Nenhum versículo da Bíblia, Jesus Cristo fala de uma volta em duas etapas. E o tema do nosso vídeo de hoje é a volta de Jesus. Será em uma ou duas etapas? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Quantas vindas, em quantas etapas serão a vinda de Jesus? O arrebatamento é o evento que desencadeará a segunda vinda de Cristo. E Paulo deixa isso muito claro em sua primeira carta, no capítulo 4, dos versos 16 a seguir. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, né? Harpagesometa no grego, de onde vem o substantivo harpazo, né? Tirar com violência, arrebatar com força. Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor. Eu penso que aqui, Bispo Samuel Ferreira e demais membros desta mesa, está a diferença fundamental entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Porque eu tenho certeza que tanto César como Mateus jamais advogará que no arrebatamento, pastor Aleph, Cristo tocará no Monte das Oliveiras. Exato. Porque se há essa diferença... Já no arrebatamento. Exatamente, bispo. No arrebatamento é a igreja que vai ao encontro do Senhor nos ares. Agora, na segunda vinda, Calixto, Cristo tocará o Monte das Oliveiras. Então, essa é uma diferença... Não toca na primeira. Na primeira, não. Não. Nem eles vão defender isso. A primeira é aquela que é invisível a olhos Exatamente. nus, entre aspas. O senhor parte desse pressuposto que ninguém percebe, talvez por causa daquele texto, que serão como nos dias de Noé, casam-se dados em casamento, e Noé entra na arca e eles não percebem, é isso? Ali eu penso que é outro contexto, pastor Calixto. Para nós, pré-tribulacionistas, ele está falando da segunda vinda, porque se você continuar na sequência, aquele povo foi levado para juízo. Do texto de Mateus capítulo 24, pastor Aleph, se continuarmos a leitura, vai ver que um foi tomado e outro foi deixado. Então ali é juízo. E o arrebatamento é a gloriosa esperança da igreja. Pastor Aleph, quantas vezes? As ordens, bispo, como o contexto, e muito digno, o pastor Marcelo havia predicado aqui, trata a respeito das duas vindas ou duas fases da segunda vinda de Cristo. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, declara: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Palavra ali, harpazo, que significa dizer, arrancar com raiz, na Vulgata Latina de Jerônimo, rapturo. E o termo aportuguesado para arrebatar, que é o verbo que significa dizer tirar de um lugar e colocar em outro. Corroborando com a visão, o texto clássico de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, pastor Marcelo, mas todos seremos transformados. E o versículo 52, chama a atenção... Esse transformado seria do arrebatamento? Seria aplicado ao arrebatamento concomitantemente, porque... se separarmos a ressurreição dos mortos no arrebatamento, teremos um grande problema. E o contexto nos apresenta: no momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Convém-se o que é cautivo ser vista da incorruptibilidade, convém-se o que é mortal ser vista da mortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O termo ali, no pescar de olhos, no original, átomos, partícula indivisível. A expressão em grego é negativo, não. E dominei, não divisível. É um tempo que não se pode contar. Significa dizer... Em espanhol, justamente isso. A palavra arrebatamento, nós vamos ser
raptados. Olha, E lógico que os pós vão argumentar que 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 não nos fala a respeito do arrebatamento. Concordo, mas o texto fala sobre a transformação do corpo e isso não anula o arrebatamento porque será um momento simultâneo, concomitantemente para a glória de Deus. Mateus, como é que vai se dar na sua ótica? O tema do programa é a volta de Jesus. Será em uma ou duas etapas? Quantas etapas teremos para a volta de Jesus? Então eu quero ler a Bíblia, né? Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Quando a Bíblia me promete a vinda de Cristo, a volta de Cristo e o aparecimento de Cristo, ele diz: Cristo vai aparecer a segunda vez. Se o pré-tribulacionismo estiver certo, tá faltando aqui a terceira vez. Porque ele vem primeiro nos ares e vem depois em glória. A segunda vez é qual? Hebreus 9:28 está falando de qual vez? A vez nos ares ou a vez em glória? Hebreus 9:28 diz que ele aparecerá a segunda vez. Não tem a terceira vez. Quantas etapas se dão à vinda de Cristo? Hebreus 9:28 está dizendo que é apenas uma vez. O próprio Jesus falou de sua vinda. Nós temos o princípio das dores e a grande tribulação. Mateus capítulo 24. Depois do princípio das dores, se dá a grande tribulação. Se Cristo viesse antes da grande tribulação, ele tinha que ter falado em Mateus 24 que ele viria antes da grande tribulação. Mas Mateus 24 diz palavras de Jesus. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, depois da grande tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então Jesus está dizendo que é para aguardar ele depois da grande tribulação, não antes da grande tribulação. Obviamente, então, uma única etapa. Os anjos, em Atos capítulo 1, disseram que é para a gente aguardar Jesus descer da mesma forma que ele subiu. Eu pergunto para os pré-tribulacionistas: Cristo subiu em duas etapas para ser assunto aos céus ou apenas uma etapa, provando e mostrando que a vinda será apenas uma vez? Não, eu só vou encerrar com 1 Coríntios capítulo 15, onde o nosso mestre Aleph citou ali, né, a glorificação do corpo, já de forma implícita o arrebatamento, porque realmente você falou, e falou a verdade, que no texto de 1 Coríntios, isso, não tem arrebatamento ali sendo explicado por Paulo, mas tem a glorificação e etc, dá para se entender. Agora, olha para você ver, no próprio 1 Coríntios 15, 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então, na vinda de Cristo, já vem o fim. É apenas uma etapa, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E sem falar aqui das parábolas de Jesus, que mostram apenas uma vinda. Ele veio, acabou tudo. Pedro falou pra gente esperar a vinda dele, né? Apressando o dia de Cristo, porque depois do dia de Cristo, novo céu e nova terra. Não tem, nos textos apostólicos, nem de Jesus, uma primeira e depois segunda etapa de sua vinda. É só se aceitarmos de forma implícita. O que o texto diz, não dá para aceitar duas etapas. É o querido pastor César Cavalcante. E aí? Bom, vamos lá. Jesus volta em uma ou duas etapas. Quem defende que Jesus volta em duas etapas o faz a partir de uma percepção teológica e não bíblica. Não tem um texto que diga isso. Nenhum versículo da Bíblia, Jesus Cristo fala de uma volta em duas etapas. Por exemplo, o pastor Marcelo citou o texto de Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá, com alarido, com voz de arcanjo, som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto começa dizendo que Jesus descerá. Pronto. O mesmo Senhor descerá do céu. Ou seja, o arrebatamento, que está no versículo 17, acontece no momento que o Senhor Jesus descerá do céu. E esse encontro acontecerá nas nuvens quando ele estiver descendo do céu. E o texto é claro, não precisa de nenhum tipo de recurso para entendê-lo. O outro texto que ele usa, que é o capítulo 1, versículo 11, o pastor Mateus até fez uso aqui, mas eu vou fazer uso desse mesmo texto que o pastor Marcelo apresentou, se ele me permite, mas lendo um pouquinho adiante, porque ele fala assim, se ele volta, mas o negócio de no Monte das Oliveiras. Pois é, o versículo 10 do capítulo 1 diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia de repente, junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, tal, os quais disseram: varões israelitas, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi elevado no céu,
há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E então voltaram para Jerusalém, vindos do Monte das Oliveiras. A volta de Jesus é no Monte das Oliveiras, sim, e acontecerá essa chegada de Jesus, quando ele pisa no chão, é sim no Monte das Oliveiras, e o texto está aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12, os textos correlatos, como por exemplo Zacarias, também pode informar isso. Sobre o texto do pastor Aleph, Coríntios capítulo 15, versículo 51, é verdade mesmo, houve aqui uma honestidade e é interessante. Ele diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Analogia à morte. Não, ele está dizendo da transformação do corpo físico do vivo. Não, porque, por todos exemplo, dormiremos. nem todos morreremos. Isso. Mas todos seremos transformados. Ou seja, até quem não morreu será transformado. Exato. E isso acontece no arrebatamento. Fato. Exato. Alguns morrem, outros vão ser transformados ainda vivos, no caso do arrebatamento. E todo mundo sabe que arrebatamento e ressurreição são eventos concomitantes, acontecem juntos. Só que, quando é que acontece esse momento? O texto diz, o Senhor firmou bem a palavra lá no momento, porque a palavra átomos, não sei o que lá. Só que a Bíblia diz que isso acontece na última trombeta. Qual última trombeta o Senhor diz? Bom, o texto diz assim, ó, eis aqui vos digo um mistério. Isso. Na verdade, nem todos nós dormiremos. Ante a última trombeta. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. É verdade, isso acontece no arrebatamento e também acontece na ressurreição, e tudo isso acontece na última trombeta. Se a última trombeta acontece antes do arrebatamento, essa é a dificuldade que vocês têm agora para resolver, porque o arrebatamento aqui no texto que você apresenta acontece na última trombeta. O pastor Marcelo usou o texto do arrebatamento, e nesse momento, no texto que ele usou, diz que Jesus Cristo descerá do céu, então só tem uma vinda. Se o senhor me permite, pastor César, mas essa última trombeta que o senhor se refere, obviamente que o texto diz, ela é de Apocalipse 11:15. O texto lá não especifica... Desculpa, só completar a pergunta, pastor Claro. César. A última trombeta citada por Paulo para o senhor é a mesma última trombeta de Apocalipse? É o que eu acabei de sétima perguntar. trombeta? Para todo o pessoal que está querendo saber qual que é, pega a Bíblia aí, entra na concordância, escreva a palavra trombeta. A última vez que aparecer a palavra trombeta na Bíblia, essa é a última trombeta. Então, posso explicar isso? Deve. Ah, tá. Obrigado, bispo. O texto nos importa dizer que a distinção entre as trombetas em 1 Coríntios capítulo 15 e Apocalipse capítulo 11, que o pastor César, ele acabou de identificar como a última trombeta de 1 Coríntios, é dessa forma: assunto, natureza e resultado. Pastor Calixto, só para mim concluir. Perfeito. Assunto, natureza e resultado das duas trombetas. A primeira trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, o assunto é a igreja. Natureza, a graça. Resultado, arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19, falamos a respeito da mesma referência de trombeta, porém assuntos diferentes. O assunto da trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o mundo perverso, natureza, julgamento, e resultado, mais juízo sobre o mundo. Então, Eu acho que o senhor não leu o texto de Apocalipse 11 para falar tudo isso aí que o senhor falou. Eu acabei de ler Apocalipse capítulo 11, e tocada a sétima trombeta, houve vozes nos céus, que diziam: os reinos vieram a ser do nosso Senhor, seu Cristo, reinarão para sempre. Pastor, depois disso... E ele reinará para sempre. Eles, no plural, Deus e o Pai. Mas o contexto nos implora dizer que o próprio contexto vai nos falar a respeito da sequência dos juízos no período de grande tribulação. A trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala-nos a respeito da convocação dos salvos para a glória de Deus. Agora, você pode me mostrar no texto aí de Apocalipse 11 esse juízo, quando toca a trombeta? Não, a sequência é lógica. Não precisa Só ali de Apocalipse 11. Então, mas é só mostrar o texto. Não tem problema. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. É que a gente está falando de trombeta, pois nas trombetas vem o que, quando pastor? toca a trombeta, vem esse juízo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando toca a trombeta, pastor, versículo 15, diz assim: os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. E aí os 24 anciãos que estão assentados se prostram e adoram, dizendo: graças te damos porque és, porque eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram as nações, veio a tua ira, o tempo de serem julgados e tal, então, os teus servos e os santos que temem ao teu nome, os pequenos e grandes e tal. O Senhor disse que aqui é o juiz. Qual que é o texto? Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, falamos a respeito do tocar da trombeta, falamos a respeito da manifestação das de vozes, Cristo reinando. e sequência do texto, falamos a respeito depois das
7 taças, Mas que é a Aqui no capítulo prefiguração. 11, me mostra o texto. E a diferença Leia o texto que o senhor está é que o dizendo. senhor acabou de falar para nós, para toda a audiência, que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ante a última trombeta. Então o senhor está sendo mesmo tribulacionista agora? Bom. Porque o reino se aplica no meio da tribulação? Vamos lá. A vinda é no meio da tribulação? Vamos lá. O que eu disse é que lá em Coríntios 15 está dizendo que a transformação dos corpos das pessoas, que acontecerá pela ocasião do arrebatamento, e isso o senhor disse com certeza, com segurança, porque é verdade, ali é o arrebatamento, porque o arrebatamento é junto com a ressurreição. concomitantemente. Isso. Só que isso acontece na última trombeta. Aí o senhor disse assim, mas qual é a última trombeta? Eu falei, pega a Bíblia, a última vez que... consegue ver a diferença? A última vez que tocar uma trombeta, essa é a última trombeta. É só esse o ponto. Deixa É só eu isso. aproveitar o Aleph e o Marcelo sobre essa questão da última trombeta. Eu até queria entrar depois dela, mas é só uma pergunta. Olha para você ver, se eu sou um leitor da Bíblia. Sim. Então eu chego lá no Novo Testamento e vejo Paulo, como um dos autores da Bíblia, falando sobre a última trombeta. E aí tem João também escrevendo sobre a última trombeta. Eu tenho no Apocalipse uma lista. Primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, até a 7ª. Qual que é a sequência da de Paulo? Se Paulo está dizendo que tem a última trombeta, e João, ambos inspirados pelo Espírito Santo, também está dizendo que tem uma última trombeta, qual é a sequência das trombetas de Paulo? Por que Paulo só falou da última? Não falou da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta? Por que não? Aqui no capítulo 11 de Apocalipse, na 7ª trombeta, nós precisamos compreender que é a vinda em glória do Senhor Jesus Cristo. Se não é a vinda em glória... Apocalipse 11? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Olha pra você ver. O tá. reino do mundo... 11 15, a última trombeta. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Quando é que isso acontece? Se não na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quando é que ele vem para julgar tanto crente quanto ímpio? Apocalipse 11, a última trombeta, está dizendo que Cristo vem e julga ímpio e crente. Isso é no arrebatamento? Isso é no meio da tribulação? Não, isso é no final da grande tribulação. Essa é a vinda em glória do Senhor Este é Jesus um Cristo. problema. Deixa eu falar um pouquinho agora, Antes do pastor senhor Aleph. responder, mas ali, o texto ali, não está dizendo da mesma forma que viste, não é de forma visível e física, gloriosa. e não em questão de etapas? Exato, concordo plenamente. Isso me dá força ainda mais pro pós-tribulacionismo. Que ele vem visível, em glória e que todo olho verá. Então, mas o Exatamente isso. texto ali, como o senhor quis usar ali, ô pastor César, não sei, não demonstra, não quer dizer nada de etapa. O texto ali claramente está falando, a forma ali, da mesma forma que viste subir, é de forma visível e física. Acontece que no pré-tribulacionismo Jesus não vem de forma visível. Pelo menos na primeira etapa, né? Pelo menos na primeira O etapa. pré-tribulacionista crê que Jesus volta sem ninguém ver fisicamente. Mas a igreja O senhor Só diz que esse na texto tá primeira dizendo- etapa. Ele Aí ganhou o o senhor mundo em usa si, isso aqui né? para dizer. Jesus não disse etapas, ele disse que ele vai voltar. tô Isso, dizendo quem divide isso em pré-tribulacionista. etapas Pastor. são os irmãos que entendem que Jesus volta em duas partes, mas ele mesmo nunca disse isso. Na primeira parte que nós assembleamos cremos, ele vem visível à igreja. Mas invisível para o restante. Isso. Só que o que ele mesmo disse é que a vinda dele seria como um relâmpago, visto do Oriente até o Ocidente. Relâmpago é a manifestação visível de um Visível raio. de um raio, Assim sim. como o trovão é a manifestação audível do raio. Audível do raio. sim. Então, se ele vem como um relâmpago e ele diz assim, fuzilando do Oriente para o Ocidente, então É que todo é mundo impossível vai que as ver. pessoas não vejam. Eu entendi. Tem que tomar cuidado. Apocalipse. Marcelo, parece que tá apertando pra você Senhor aí. Marcelo, por favor. É isso aí, meus amigos. E você, concorda que a volta de Jesus será em uma ou 2 etapas? Deixa o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.